Uma saudação a todos vocês, queridos irmãos e irmãs que participam conosco da reflexão, da meditação dominical do texto do Evangelho. Estamos já nesse período importante que é o período da Páscoa. E o Evangelho de São João, que estamos lendo, a partir do capítulo 20, versículo 11, fala das aparições de Jesus. Este trecho de hoje, do capítulo 21, versículos de 1 a 19, fala exatamente de uma das aparições de Jesus, e aqui aos discípulos, junto do lago. Ouçamos com atenção este texto. Depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Eu vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Pela manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntou-lhes: Filhinhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e já não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava despido, e lançou-se à água. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. De fato, não estavam longe da terra, mas somente uns 200 côvados. Quando saltaram na terra, viram um braseiro preparado com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, se manifestou aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás os braços e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para dar a entender com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E acrescentou: Segue-me. Este trecho da aparição de Jesus aos discípulos, e aqui é um grupo, inclusive 2 discípulos, que nós não sabemos o nome, mas que estavam juntos com os outros. Esta aparição é para reforçar
o mandato que nosso Senhor dá aos seus discípulos: evangelizar a todos, anunciar a todos a boa nova do reino. Mas neste trecho do Evangelho, nós temos duas coisas importantes. Primeiro, a aparição de Jesus e comendo junto com os discípulos. O ressuscitado. Então, o texto diz para nós, 2000 anos passados: creiam, pois os discípulos de Cristo viram o Senhor face a face, ressuscitado. Comeram com Ele, andaram com Ele, ouviram a sua voz. Então não é uma história bonita, não é um romance, mas é uma realidade. Jesus Cristo, depois de morto e ressuscitado, aparece aos seus discípulos e a tanta gente naquele tempo para ser a testemunha fiel. E os discípulos aprenderem dele a serem testemunhas eficazes da sua presença no mundo e na nossa história. Segunda coisa importante, nosso Senhor questiona Pedro sobre se o ama ou não, mais do que os outros. Jesus não estava querendo fazer uma competição entre quem é que o amava mais, mas para dedicar a Pedro uma atenção especial, porque Pedro seria e era já o chefe dos apóstolos. Vejam que quando Pedro diz: eu vou pescar, os outros todos dizem: eu também vou, nós vamos contigo. Jesus, perguntando 3 vezes na Sagrada Escritura significa um tempo definitivo, perfeito. 3 vezes era para confirmar de fato que Pedro seria o chefe dos apóstolos, aquele que testemunharia a sua fé. E no final, Jesus diz a Pedro como é que ele vai dar glória a Deus através do seu testemunho. Diz o texto: disse isso para dar a entender com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E acrescentou: segue-me. Essa palavra de Jesus, segue-me, é uma palavra dada a todos nós. Nós sempre ouvimos a palavra de Deus, sempre ouvimos o chamado de Cristo, e no final esta frase, segue-me, curta, densa de sentido e densa de compromissos a serem assumidos. Que todos nós, ao ouvirmos esses trechos do Evangelho nesse tempo da Páscoa de modo especial, saibamos dar este nosso assentimento a Cristo que nos chama e nos diz de coração aberto: segue-me.